Hoje, terça-feira! Que maravilha! Estamos de volta com a nossa aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre sólidos geométricos, prismas e pirâmides, certo, criançada? Então, alguns poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides, de acordo com as suas características. Vocês vão ver logo na prática o que isso quer dizer, certo? Então, prismas são poliedros que possuem duas bases que são polígonos iguais. Então, essas bases são ligadas por paralelogramos que chamamos faces laterais. Presta bem atenção que eu vou mostrar para vocês agora umas figurinhas que a Pro preparou que eu acho que vocês vão amar, vão até querer fazer em casa, certo? Então, eu vou mostrar primeiro para vocês um prisma de base quadrada ou paralelepípedo. Palavrinha meio comprida, né? Se fosse Zefinha, não ia conseguir falar. Será? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aconteceu um acidentezinho que o celular caiu em cima, então amassou um pouco a peça. Mas dá para ver que é um prisma de base quadrada, ou seja, até fiz de cores diferentes. Fiz azul desse lado e fiz laranja do outro lado, certo? Então, aqui nós temos 5 faces. Não, nesse aqui nós temos 6 faces, que esse é o de base quadrada. É porque a prova vai mostrar para vocês também o de base retangular, certo? Então, esse de base quadrada tem 6 faces, ou seja, o que são as faces? São os lados. Então, tem 1, 2, que é a outra parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, esse prisma de base quadrada tem 6 faces. E tem 12 arestas. O que são as arestas? As arestas são as linhas, as retas, que se encontram nos pontinhos aqui. Então, essas retas, nós damos o nome de aresta, certo? E temos também as vértices. Quais são as vértices? As vértices são esses pontinhos onde as retas se encontram. Recebe o nome de vértices, certo? Então, quantos vértices eu tenho aqui? 4 aqui em cima, 4 aqui embaixo, então eu tenho 8 vértices, certo? Eu vou tirar essa peça porque ela tá mole, que ela sofreu um acidente. Vou esperar ela secar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou usar uma peça que já tá mais sequinha, certo? Então, prestem atenção. Aqui, eu tenho um prisma menorzinho, tá vendo? Esse vai ser melhor pra gente manusear e já tá mais durinho também. Então, aqui eu tenho um prisma de base retangular, certo? Então, esse prisma de base retangular, nós temos 5 faces. Vamos contar? O que são as faces mesmo? Os lados, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 faces. Quando a gente fala de faces, fica mais fácil a gente mostrar assim, né? Aqui eu tenho uma caixinha num formato também de um prisma retângulo ou um prisma de base quadrada, né? Mas num formato de paralelepípedo.
E aqui nós temos a face. Então, toda essa parte aqui que eu estou pintando é a face desse prisma, certo? Esses cantinhos aqui, ó, como se fosse uma linha, tá vendo? Que são as dobras, no caso do papel, onde fica essa marca. Ela é as arestas, são as linhas, como aqui, ó. Aonde está o palitinho, as retas que se encontram nos pontos. Então, elas são as arestas, certo? Os pontinhos aqui, ó, que são os encontros das linhas, aqui representado pelas bolinhas, são as vértices. Então, vamos contar aqui quantas vértices eu tenho nesse prisma de base triangular. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre as pirâmides, certo? Então, eu tenho aqui a pirâmide de base quadrada. Então, é uma pirâmide quadrangular, certo? Olha que bonitinha, tá vendo como essa já tá mais durinha, ó? Porque a massinha, não sei se já era da própria massinha, que já era mais sequinha. Enfim, tá mais durinho do que o outro. Então, aqui, as pirâmides, elas são poliedros que têm um polígono qualquer como base e faces laterais, certo? Formadas por triângulos com vértice comum. Então, ou seja, aqui, essa pirâmide, por que eu vou mostrar para vocês a pirâmide de base quadrada? Porque tem também a pirâmide, olha que fofinha, a pirâmide de base retangular. Então, aqui, pirâmide de base retangular, pirâmide de base quadrada, certo? Então, a gente vai notar a diferença na hora que a gente for contar as vértices, as arestas e as faces, certo? A pirâmide de base quadrada, que é essa aqui, ela tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices, certo? Vamos contar as vértices? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vértices na pirâmide de base quadrada. Quantas arestas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 arestas. E quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 faces, certo? Então, é essa pirâmide de base quadrada. Agora, vamos ver a pirâmide de base triangular. Aqui na pirâmide de base triangular, nós temos 4 vértices. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Quantas arestas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tenho 6 arestas. Quantas faces? 1, 2, 3, 4 faces. E uma base, que a base é o que dá sustentação, certo? Então, esses foram os nossos sólidos geométricos de hoje, prismas e pirâmides, e ainda como no nosso conteúdo não está mostrando, mas a Pro trouxe o cubo, porque na atividade ele vai fazer uma citação sobre o cubo, certo? Então, o cubo, ele tem
8 vértices, 12 arestas, lembra que são as retinhas, certo? 12 arestas e 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado das figurinhas, que vocês se interessem de fazer, porque quanto mais a gente faz, mais a gente aprende e memoriza, né? Então, recapitulando, o que são vértices? São as bolinhas aqui, onde as retas se encontram, formando esses pontinhos. Olhando aqui na caixinha, são essas partezinhas aqui, os cantinhos, ó, os cantinhos das caixas. Aqui, são as vértices, certo? As arestas são as linhas são as arestas. E as faces são todas essas partes aqui, que eu estou pintando aqui, ó, passando, que nem tá pintando, mas faltou tinta. Então, aqui, essa parte são as faces, certo? E se eu abrir essa figurinha aqui, vocês vão ter o plano dessa figura. Então, se eu abrir aqui a caixinha, ó, ela tem uma emenda, tá vendo? Ó, tá vendo? Ela é uma figura toda plana. Então, as linhas dela são todas planas. Ela não tem nenhuma linha curva, certo? Aí, quando você monta, ela vira essa figurinha aqui. Certo, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje e até o nosso próximo vídeo. Um beijo para vocês!